Oiê, tudo bem contigo? Já bateu aquela insegurança na hora de precificar o valor da tua psicoterapia ou na hora de fazer o reajuste, não saber como falar isso para o paciente, de não saber qual é o limite? Se pintou essas dúvidas por aí, fica tranquilo, aumenta o som, que hoje a gente vai falar em como fazer isso. Como realmente precificar, o que levar em consideração e também como fazer esse reajuste de uma maneira leve, tranquila, sem ansiedades. Se tu é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal. Meu nome é Andresa Moraes, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E por aqui eu falo de psicologia, parte clínica e o principal, como viver de psicologia. É interessante a gente pensar que na faculdade a gente não aprende sobre o mercado financeiro. A gente sai de lá com um grande tabu sobre o quanto cobrar, como administrar essa parte financeira. E quando começa a nossa carreira, isso fica muito mais difícil, porque às vezes é até difícil tomar uma decisão de quanto cobrar. Por isso, no vídeo de hoje, vamos falar sobre isso com tranquilidade, entendendo alguns pontos, o que tu precisa levar em consideração para fazer essa tomada de decisão de quanto que vai ser o teu valor. E eu até tô com a minha segunda tela aqui do lado, que eu quero ler umas passagens do nosso código de ética, o que o nosso conselho nos direciona. Então, em alguns momentos eu vou olhar aqui para o lado e vou colocar algumas coisas na tela também para te entendendo como levar em consideração aspectos para entender o teu preço e também reajustar. E eu tenho uma dica de ouro no final. Então fica aqui que a dica de ouro vai fazer tu ficar muito mais seguro na hora de reajustar o teu valor. Então, o que o nosso conselho nos fala? Eu vou ler aqui um artigo. Antes de ler esse artigo, eu vou dizer uma coisa. É interessante pensar que o nosso conselho, ele não determina qual o valor que a gente tem que cobrar, mas ele nos orienta, eles nos sugerem um valor. Aqui na tela vai estar aparecendo o valor atualizado que o nosso conselho nos sugere cobrar. Vocês conseguem cobrar esse valor? Muitos psicólogos não conseguem, e daí entra muitas questões sociais, mas isso é o que o nosso conselho nos sugere, e eu não vou entrar no mérito dessa discussão, porque a gente iria longe nisso. Mas, para além disso, o que o nosso conselho nos diz também? Eu vou ler aqui agora o artigo 4. Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo deve a. Levar em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário ou beneficiário. B. Estipular o valor de acordo com as características da atividade e comunicar ao usuário antes do início do trabalho a ser realizado. E C. Assegurar a qualidade dos serviços oferecidos independente do valor acordado. Ou seja, resumindo, tu pode cobrar R$10 ou R$900 a tua sessão. O nosso conselho não vai dizer que está errado ou está certo, mas tu vai precisar ter clareza disso, ou seja, tu vai precisar comunicar antes de iniciar a terapia qual é o teu valor para o paciente entender, não, eu quero ou eu não quero. E além disso, independente do preço, tu vai precisar prestar um serviço de qualidade. Não interessa se for aqueles 10 lá. Se tu estipulou que vai ser 10, tu vai tratar o teu paciente de R$10 do mesmo jeito que tu vai tratar um paciente de R$900. Isso é importantíssimo. E um outro artigo que eu acho que é interessante ressaltar, que é sobre a propaganda. Eu vou ler aqui para vocês. Que é o artigo 20 também do nosso Código de Ética. O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços por meios individuais ou coletivamente, não utilizará o preço de serviços como forma de propaganda. O que isso quer dizer? Você não vai poder fazer propaganda do tipo terapia só hoje R$99. Terapia, um pacote de 3 meses por R$400. Não. Essa conversa é individualmente com o paciente. Bom, a sessão é tanto, sem fazer isso quase como um jogo de oferta, assim, opa, aqui tá tanto, aqui tá tanto. Não existe isso, tá, minha gente? Se atentem a isso, porque senão vai ser uma infração ética. Agora, um ponto importante sobre o que levar em consideração na hora de precificar a sua sessão.
Primeiro de tudo, gente, faça uma pesquisa de mercado. Entenda na sua localidade qual é o valor de sessão que os psicólogos pagam, o que as pessoas estão dispostas a pagar. Hoje em dia a internet está aí para isso, a gente consegue fazer uma pesquisa muito aprofundada sobre isso. Além, porque quando a gente faz psicologia, a gente tem muitos amigos psicólogos, né? Então é normal que se tenha essa conversa para entender o quanto as pessoas estão cobrando. Mas além disso, o que é interessante levar em consideração? O seu investimento na sua carreira. O quanto você já investiu em especialização, pós-graduação, cursos. Isso também são fatores quando você vai pensar na sua sessão, porque só você sabe o quanto você investiu, e não só em dinheiro, mas em tempo também. Pode ser que você está começando os atendimentos agora, mas você está há 3 anos fazendo especializações, cursos, então só você sabe o seu valor. Leve muito isso em consideração. Também não ouça só o mercado de trabalho sem adequar isso à tua experiência e à tua realidade. Para além disso, os custos que tu vai ter. Como eu falei, a minha experiência é total online. Eu não pago sala, eu não pago aluguel, eu não preciso ter funcionárias, secretárias, eu sou minha única funcionária. Então, eu consigo pensar no valor de minha sessão levando isso em consideração. Mas daqui a pouco, se tu é presencial, tu precisa pagar um aluguel, ou uma coparticipação do local, uma porcentagem do local. Isso também é necessário pensar, porque vamos pensar um cenário onde a tua sessão é R$100, mas tu tenha que pagar R$20 pro local onde tu vai atender. A tua sessão verdadeiramente vai ser R$80 que vai ser o teu lucro. Isso é algo que a gente tem que fazer essa matemática, porque senão não fica claro. A gente fica com essa falsa sensação, bom, meu atendimento é R$100. Mas o que está por trás disso? Até vou aprofundar mais em outro vídeo sobre as questões financeiras, sobre impostos. Então a gente tem que levar isso em consideração. E além disso, custo de vida, a inflação, a localização que tu tá, a localização geográfica mesmo, né? A gente sabe que grandes capitais, grandes regiões, a gente consegue cobrar um valor maior, muito diferente do interior de estado. Então precisa fazer esse jogo e pensar racionalmente sobre isso, não emocionalmente de como que a gente se sente. Pensar em oferta e demanda. E daí dicas de como fazer isso, falando para o paciente e também pensando no reajuste. Vou me atentar pelo reajuste antes. O reajuste é uma coisa que o conselho nos sugere que seja feito anualmente. Eu escolhi o mês de maio para ser o meu mês de reajuste. Por que esse mês? Simplesmente porque eu quis, não tem nenhuma explicação por trás disso e tu pode escolher o teu mês. Então, quando um paciente for começar a psicoterapia, tu vai fazer um contrato com esse paciente. E nesse contrato vai estar escrito, esclarecido, mais claro que a luz do sol, que todo mês de maio, como é o meu caso, vai haver o reajuste. E esse reajuste, é óbvio, tem que levar em consideração a inflação do ano e todas essas coisas que eu comentei antes, custos, gastos, estilo de vida. É claro que a gente também não pode sair de uma sessão de R$10 para R$150, tem que ter um senso, né? E nesse contrato também tu vai dizer em que base vai ser este reajuste. Então o paciente sabe desde o início que uma vez por ano tem esse reajuste para ele que está iniciando a psicoterapia ali. Então essa comunicação tem que ser clara e aberta, não dá para se esconder em meios termos com os pacientes de como que vai ser esse pagamento. Também vocês vão estipular dia que vai ser pago, como vai ser pago, cartão, boleto, Pix, enfim, as plataformas de pagamento vai ter que ser nesse contrato. Esse combinado de primeira, claro. E daí vem a minha dica de ouro, de como fazer o reajuste da sessão num geral, não só para aquele paciente. O que é interessante que eu fiz na minha parte clínica, na minha experiência clínica, e eu acho que foi assim fundamental para mim ter segurança na hora de reajustar o meu valor num geral, não pensando naquele paciente ali. Eu estipulei quantos pacientes eu queria atender por semana, quantas horas de trabalho, enfim. E eu tinha para esses pacientes X valor de sessão. Quando eu fechava a minha agenda, quando eu estipulava os meus números e fechava a minha agenda, o que eu fazia? Eu aumentava o meu valor de sessão para pacientes novos. Os meus pacientes antigos continuavam com o valor deles sendo reajustado anualmente,
Mas por que eu fazia assim? Porque isso me dá segurança, gente. A gente precisa pensar que nós, psicólogos, nós somos autônomos. A receita pode variar de um mês para o outro. Então, essa forma é uma maneira de tu conseguir ir aumentando os teus honorários, o teu valor de sessão, de uma forma segura, que tu consiga ter controle da tua vida financeira. Então, eu vejo isso como assim, ó, a chave de ouro. Porque quando eu me dei conta que eu poderia fazer isso, ficou muito mais fácil de fazer esse reajuste sem aquela pressão de saber se o paciente ia sair, como é que ia ficar financeiramente, se ia vir outro paciente. Tu vai aumentando progressivamente. Faz sentido para ti? Eu espero que sim. E eu espero que essas dicas, no geral, tenham feito tu pensar em como precificar o teu valor. É claro que é muito individual, tem muitas questões a ser pensadas, mas essas eu imagino que sejam as principais para começar essa discussão do que fazer. E não existe certo ou errado. Comece com o valor, se não der certo, diminua, aumente. É uma coisa que dá para ser flexível. Óbvio que tu não vai dar um valor para um paciente hoje e amanhã mudar. Não é isso que eu tô dizendo, mas dá para ir vendo no mercado. A lei da oferta e demanda consegue ser muito clara pra gente. A gente consegue perceber isso. Se tu colocou o teu valor X e algum paciente pagou, é porque tem paciente que paga. E às vezes nós psicólogos ficamos com esse sentimento de não vai ter paciente que vai pagar. Vai ter paciente que vai pagar o valor da tua sessão. Acredite em mim. Eu espero que isso tenha te ajudado. Não deixa de dar aquele like, se inscrever aqui no canal. E se tu tem mais alguma dúvida específica sobre o tema, deixa aqui que eu vou te responder com certeza. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!